que é o Natal? Então vamos conversar um pouquinho pensando nisso. Comércio, celebração. Como é que nós cristãos devemos olhar para o Natal? Como é que nós nos portamos? Eu vou, claro, pensar que tem que na Bíblia, não vou ler os textos, mas vocês já conhecem, vocês vão logo percebendo, na história do Natal. O Natal começa com o anúncio do nascimento de Jesus. E é um anúncio de Deus para o homem. Um anúncio de que Deus estaria provendo ao homem salvação. Então, o Messias, né? O texto lido, um garoto, né? Uma criança nos foi dado. O Messias nos foi dado. O Natal, na verdade, não é dia de troca de presente entre nós, mas é o dia de lembrar do presente que Deus deu a nós. Quando os magos foram e levaram presentes a Jesus, eles levaram presente a Jesus reconhecendo quem Jesus era. E essa expressão dos magos deve ser a nossa expressão no Natal. Quando nós nos lembramos do Natal, nós devemos lembrar automaticamente de quem Jesus é. Por que Jesus veio? O que isso implicou na nossa vida? Que foi, né, as palavras da Roseli. E nós precisamos entender de que Jesus, eu vou fazer uso da palavra da Raquel, ele é o aniversariante, né? Entre aspas, ele é o aniversariante. Ele é aquele que deve ser celebrado. Ele é aquele que deve ser lembrado. Ele é aquele que deve receber, então, os presentes, que é a nossa expressão de adoração, de entrega, de rendição a Ele. Mas não estou querendo dizer com isso que você pode trocar presente. Posso trocar presente, né? Com qualquer um de vocês, com a minha família. Mas o presente e a troca de presente em si, como é vendida, como é propagada, não tem valor no sentido que eu quero dizer espiritual. Porque tem valor. O presente que nós trocamos sempre tem um valor. Tem um valor sentimental, né? Eu dar um presente para minha mãe, como o dia das mães, você vai presentear a sua mãe, dá um presente para o seu pai, dá um presente para o filho, e troca presente, abraço, tudo isso é gostoso e faz parte da nossa humanidade. E nós somos humanos, nós temos sentimentos, né? E a mídia aproveita bem isso, né? E trabalha de forma que você até se sente mal se não comprar um presente. Afinal de contas, o que o outro vai pensar de mim se eu não der o presente? Aí você já caiu na arapuca. Porque aí você já está fazendo a coisa movido pelo sentimento errado, pela culpa, pela cobrança que já conseguiram impor em você, e não mais simplesmente pelo o amor, o desejo de presentear. E às vezes a pessoa usa o seu 13º, né, como foi mencionado aqui, não falaram a palavra 13º, mas usa toda a sua renda, seus, né, e faz uma dívida enorme, e fica devendo, e aí se enrola todo financeiramente por causa de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, mas algo que foi posto por uma cultura social ou por uma cultura capitalista, que somos a nossa cultura, porque alguém lá está querendo ganhar atrás disso, tem alguém, tem um comércio por trás disso. Como eu disse, trocar presente não é um problema, é até gostoso, se você gosta, troca, não é problema. Mas não pode perder a perspectiva real do que é o Natal. O Natal é o tempo para você se entregar, se render, relembrar novamente de Cristo Jesus. E acho perfeito. A data não era a data do nascimento de Jesus. Amém. Quem aqui não gostaria, por exemplo, de que se a data da Nossa Senhora, né? Que é 12 de outubro, né? 12 de outubro, né? No dia 12 de outubro comemora, então, nacionalmente o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Não seria muito bacana se comemorasse, então, uma data mais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cristã? De repente, daqui, sei lá, 15 anos, as pessoas comemorassem nessa data o dia do Pentecostes.
sei, estou aqui só, né? Aí todo mundo começa, nem lembrar mais da Nossa Senhora Aparecida, lembra de Pentecoste, dia que Deus derramou o Espírito sobre nós, que vamos festejar isso, não é? Não seria legal? O que foi feito foi isso, né? Pegaram uma data que tinha um valor errado, então vamos endireitar isso aqui. Aí colocaram dessa forma, né? O cristianismo entrou e trouxe esse novo sentido para isso. E não é errado, então a gente no dia 25 nos lembrar. É verdade que o Natal é todo ano. Ou todo dia, né? Todo ano. Todos os dias. Como foi falado, é verdade. Mas não há nada de mal você ter uma data onde se comemora e se relembra do que foi feito. A Páscoa para nós é todos os dias, porque todos os dias eu me lembro que Cristo morreu por mim, o sangue dele foi vertido, mas uma vez por mês Deus deixou uma simbologia. Nós falamos aqui de símbolo, e o símbolo para que é, né? Mas já a gente colocou bem. Mas acima de tudo também, o símbolo, ele serve sempre para resgatar em nós o valor de algo. Então você tem a ceia, porque todo mês você se lembrar, eu sou salvo pela graça de Deus que pagou o preço. Então, uma vez por ano eu paro e me relembro, Deus me mandou o presente. Amém. Isso é bom. E acho legal porque no fim de tudo, se traz nesse dia de alguma forma uma atmosfera diferente, onde nós cristãos temos a oportunidade de ser diferente e de fazer a diferença, porque as pessoas, queiram ou não, no Natal estão um pouco mais abertas a ouvir algo a respeito de Jesus. Ainda que tenha todas as distorções que o mercado vem fazendo sobre o Natal, eu diria, ainda existe uma atmosfera aonde você pode aproveitar sim para fazer Cristo nascer na vida de outro. Está nessa atmosfera. Mesmo nessa sociedade de consumo de nossos dias, é verdade, o Natal foi amortizado. Se nós podemos dizer o Natal, no seu sentido verdadeiro, há uma celebração de caráter meramente social. E aqui eu vou dizer algo para vocês. Eu falo isso e não estou aqui julgando nenhum lar. Nunca passei o Natal na casa de ninguém, não sei, mas já conheço alguns outros. Mesmo, eu estou dizendo entre nós cristãos, o Natal se transformou numa mera celebração. Quando eu ouço e vejo as famílias, mesmo os cristãs, se reúnem no dia 25 de dezembro, a conversa durante todo o dia é sobre o quê? É sobre o peru que vai ser assado, é sobre a bebida que vão beber, é sobre o troca de presente. Papai Noel até falam bastante, né? Porque está entre as crianças a nossa conversa. E talvez no momento, antes de cortar o peru, fala, gente, vamos orar agora, porque Jesus nasceu. E aí ora, né? Aquela oração que é ritualística. Vocês me desculpam se eu estou sendo um pouco, né? Mas assim eu vejo. E aí faz aquela oração, porque eu não posso deixar de escutar, assim como muitas vezes faz no almoço. Né? Tem gente que já me olha, mas no almoço tem uns aí que faz como ritual. Preciso, né? Mas Deus está sempre conosco. E nós caminhamos com Deus o tempo inteiro. E eu creio que Deus está sempre junto, está sempre abençoando, está sempre... Mas às vezes nós fazemos coisas que são ritas porque nossa consciência pesa. E aí eu vou lá, vou cortar tudo. Não, agora a gente fala de Jesus, então vamos orar para Jesus abençoar o peru. E come e acabou também o Natal. Ninguém mais fala de Jesus depois. Não sei, se eu estou errado, vocês me desculpem, mas é isso que eu tenho visto. Então começa que nós mesmos começamos a fazer do Natal aquilo que o mercado quer que nós façamos. Agora, será que nós fazemos isso, inculcando no nosso filho o verdadeiro sentido do Natal? Eu vou dizer, se você usa a figura do Papai Noel, né, foi citado, você tem que cuidar. Não é que você não possa escolher isso, não é problema. Talvez a criança muito pequena, você também não quer chegar para o seu filho de 3 anos e já falar para ele, Papai Noel não existe, filho, Papai Noel não existe, ele não vai entender isso também muito bem. Mas à medida que se caminha, à medida que se amadurece, você precisa ir, e mesmo ele pequenininho, já com seus 3 anos, inculcando nele o verdadeiro sentido do Natal. Porque a história do Papai Noel vai ouvir na televisão, passa só filme Papai Noel, quando, né? É o filho de o neto, você vai assistindo lá o neto do Papai Noel que subiu para o lugar de Papai Noel, vai explicando, né, porque a tradição, a história,
e tudo, mas pouco se ensina sobre isso, o verdadeiro sentido do Natal. E é você que é mãe, que é o pai, você que é avô, que pode ainda deixando para o seu neto, para o seu filho, a essência do Natal. E não esperar somente aquele momento onde vai se cortar o peru e vai fazer uma oração, mas que você pode, durante a data de dezembro, falando, lembrando, conversando, às vezes sentando, né, com ele, explicando. Aí ele vai olhar para o Papai Noel, mas ele já não vai ter o Papai Noel como o centro de tudo. Ele vai formando já na mente dele a essência. Ele vai, meu pai falou, meu avô falou, meu tio falou. Então parte disso é nós que permitimos que se construa. Agora, nós temos que fazer isso entre nós. E nós precisamos, porque nós somos alunos do mundo. Isso quer ser diferente. Porque senão nós vamos fazer exatamente conforme falou no Alípio. Ele não usou essa palavra, mas é isso que ele quer dizer, nós vamos nos conformando, né? Conforme nós vamos conformando. E aí nós nos tornamos semelhante ao mesmo ritual que todos fazem. Jesus Cristo é aniversariante. Mas eu reconheço que o Papai Noel é mais celebrado, aparece mais na festa. Nós criamos nossos filhos o desejo do receber o Natal. Afinal de contas, é o dia da entrega. Foi falado que as crianças, né? O Edivaldo falou que chegavam a esperar um ano para poder receber aquele presente. Algo que nós geramos. E afinal de contas, será que fazer caridade, fazer amor, dar um presente, precisa ser só no Natal? Não. É só no Natal que a atmosfera, né, do amor prevalece. Nós cristãos precisamos ver isso com mais intensidade. Né? E aí, como ele falou, nós precisamos sim descer lá, ajudar o Márcio quando sai, não é só no Natal, né? Vai lá fazer os trabalhos, né? Como que é o nome ali da comunidade? Recanto Suave. Recanto Suave. Então, no Recanto Suave, nós podemos como igreja fazer diferença o ano inteiro, todo mundo se envolver. Aí eles vão entender que existe Jesus o ano inteiro. Não precisamos esperar, né? Só na noite de Natal, só naquela data de Natal. Porque, gente, isso é muito pouco para o cristianismo. A gente achar que um dia especial é o dia, né, do jubileu. Você sabe o que é a festa do jubileu, né? Era um dia que tinha, né, para perdoar tudo. Mas a verdade que Deus estava querendo ensinar era o valor daquilo. E que as pessoas entendessem que sempre é dia de perdoar, sempre é dia de você, né, rasgar a dívida do outro que está contra você. Existia, como eu falei, uma data para trazer essa memória. Opa, eu estou devendo algo do fora, preciso acertar aquilo. Essa data era para isso. Mas não precisava esperar 50 anos, não. Aquilo é um ensinamento. Isso quer dizer, o Natal que um dia celebra é uma simbologia para nós, mas que nós precisamos realmente viver todos os dias. Nós temos que resgatar o verdadeiro Natal. E quem faz isso somos nós, cristãos. Resgatar nossas vidas, resgatar a história dos nossos filhos, ensinar para eles a cada dia. Porque quando você vai ensinando, chegou no Natal, o mês de Natal, não tem problema já de montar uma árvore de Natal. Não há problema nisso. É como nós tratamos por isso. É como nós damos com isso. É o que nós ensinamos através disso. Né? A gente sabe que isso começou lá na cultura alemã. Né? O Evaldo explicou, ele é alemão, também, né? Tem lá conhecimento. Mas existe por trás disso algo sim de bom que você pode ensinar. E nós precisamos aprender isso, né? Como colocou, né? Também. A gente tem que estar atento àquilo que você pode usar, que já está na cultura, para mostrar Cristo. Você entende? Você tem que usar aquilo que a cultura possui. E vou falar, bom, aqui eu posso te apontar Cristo através disso. E a gente tem que aprender a fazer isso com amor, com carinho.
Então eu quero dizer para vocês algumas palavras, sem dúvida, o Natal de hoje tem se transformado no Natal do futuro. O Natal de hoje é dominado pelo espírito capitalista. O Natal de hoje, celebrado, é o Natal onde as pessoas pensam só no momento da festa. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós somos diferentes. Somos chamados para ser diferentes. Não somos chamados para isso. Eu uso a palavra Jale, né? Radical. Você é radical. Não é radical no sentido que você vai, né? Quer agredir o outro. Mas a pessoa olhar em você e falar, mas por que age daquela forma diferente? O que é ser diferente? Os valores são diferentes. A maneira de agir é diferente. A maneira de avaliar é diferente. E aí as pessoas vão ver o Jesus Cristo que nasceu em nós. Porque no fim de tudo é assim que nós presenteamos Jesus. Todos os dias, sendo diferente. Para uma sociedade que está buscando uma diferença. Porque lá no fundo eles querem achar o caminho. Eles querem achar a luz. E eles não vão achar a luz lá no Deus livre. Eles vão achar a luz em Jesus. Mas a luz de Jesus, ela está em mim, está em você. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E Ele nos deixou para ser essa luz. Então nós precisamos permanecer firmes naquilo que Ele deixou. E deixar essa luz brilhar. No Natal, gente, essa oportunidade. Então o maior presente que você pode dar para Jesus no Natal não é presentear alguém com sapato, é você levar alguém à cruz de Cristo. Esse é o maior presente que a gente pode dar a Deus. Levar mais uma vida até Ele. Levar Cristo às pessoas, através do amor que Ele tem derramado em nós. E vivemos então esse Natal todos os dias. Todos os dias. Amém? Amém.